Olá, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu queria compartilhar um pouquinho da experiência que eu tenho tido aqui em atendimentos online. Foi uma experiência bem assim inusitada, né? Apesar de toda... Não tô filtro nem nada, viu, gente? Tô de cara limpa aqui. Foi uma experiência bem inusitada. Primeiro porque eu não divulguei, não estava esperando, né, fazer isso, estava correndo com as questões do trabalho, né, questão da faculdade, enfim. E aí, de repente, surgiu aí uma quantidade de pessoas, né, que foram divulgadas por uma amiga. E quando eu comecei a atendê-las, né, eram todas mulheres, né, não atendi nenhum homem à distância. Quando eu comecei a atender, o que me chamou a atenção foi exatamente essa questão de relação com a comida, né? De como eu me comporto, de como isso está acontecendo, do que tem acontecido em relação a isso. Eu não dou conta mais, a comida me preenche, a comida é né? Assim, ela traz um vazio e aí de repente eu como, eu me sinto satisfeito. E eu fiquei muito sensibilizada, na verdade, de olhar, né, de escutar essas histórias, cada um com a sua história de vida, né, tinha pessoas brasileiras que moram em outros países, Portugal, tinha uma da Suíça, temos os Estados Unidos, enfim, mas isso não muda, né, isso não assim, se fez diferente o fato de estar fora e falar, não, eu consigo, né, e deu certo e tal. Na verdade, não. Na verdade, essa relação, né, que tem com a comida, essa dificuldade em parar de comer, essa dificuldade em conseguir conquistar o perfeito, né? Eu acho que essa é a palavra. Conquistar o corpo perfeito, conquistar, né, a autoestima, voltar a ter autoestima, que eu acho que isso é muito importante. E todas elas me remeteram à mesma coisa. Eu estou desistindo, eu estou cansada, eu não aguento mais fazer dietas. E isso chamou muita atenção, né? Isso me chamou a atenção principalmente porque eu vejo a nutrição como assim, uma coisa muito bonita. Eu falo que o alimento é uma coisa muito gostosa. E eu falo que, apesar de tudo, né, apesar de ser nutricionista, existem as dificuldades em ser nutricionista e existem as dificuldades também em estar nesse processo de perda. E eu costumo dizer que, assim, que eu nunca fui gorda, mas sempre criança, muito magrelinha, né, sempre raquítica e tal. E na época da faculdade as coisas começaram a dar uma modificada, né, porque assim, a vida muda. E aí talvez eu não tinha uma preparação para isso, porque eu nunca precisei me preocupar. E eu lembro que a primeira vez que eu falei, eu vou fazer dieta porque eu vou emagrecer, eu lembro direitinho que eu passei a comer bolacha, água e sal à tarde, 5, 6 bolachinhas, não tomava café da manhã e aí, né, emagreci muito. Na verdade foi quase no meu último ano de faculdade isso. Fiquei muito magra, 55 quilos, né? Eu acho que é o que todo mundo fala, né? Eu quero pesar os 55 antes do casamento. E com o passar do tempo, o corpo muda, a vida muda, as atividades mudam, né? Tudo foi se modificando nesse processo. E aí você começa a perceber um corpo diferente, você começa a entender que existe um corpo diferente. Então, quando as pessoas falavam assim, é muito difícil perder peso, eu falava, putz, como difícil? É só cortar lá e comer a bolachinha que vai perder peso. Mas eu não entendia essa proporção, né? Eu acho que eu não entendia a dor. E essa dor não é uma dor física, é a dor, a dificuldade em conseguir fazer essa perda de peso acontecer, essa dificuldade, essa relação que talvez a comida tenha aí nesse processo. E foi nesse momento que eu me vi numa situação de 80 e tantos quilos e eu pensei, meu Deus, como é que agora, nutricionista, né, profissional de saúde, como é que eu vou fazer com 80 quilos? E assim, ó, querendo ou não, existe um preconceito em cima disso. Se você é nutricionista, você tem que ser perfeito. Se você é nutricionista, você tem que dar exemplo. Se você é nutricionista, você não pode comer, você não pode engordar, você tem que ser exemplar. Isso eu acho que foi o que mais pesou, né? Então, assim, na família, as brincadeiras, isso foi me deixando muito mal, porque isso gera uma ansiedade, né? Você fica numa ansiedade, numa expectativa de agradar o outro.
de poder mostrar para o outro, de provar para o outro que realmente você consegue. E eu acho que foi isso que aconteceu. E foi quando eu perdi os meus primeiros 16 quilos, né? Conquistados aí nessa dor. Só que eu acho que eu não estava preparada para aquilo que eu estava fazendo, né? Ou talvez eu fiz a primeira coisa que todo mundo faz, mesmo sendo profissional. Eu fui lá e eu cortei tudo, eu fiquei sem comer, enfim, né? Aquela loucura. Só que eu acho que a mudança, ela tem que acontecer de dentro para fora. E não é uma mudança de perder gordura para você ver o externo. É uma mudança aqui dentro. Se essa mudança aqui não acontecer, se você não conseguir controlar, se você não conseguir entender qual o gatilho que está te levando a comer, aí vai ser muito impossível chegar nessa dor, né? Ou tratar essa dor. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E aí, por outros problemas hormonais, né? O peso voltou a chegar acima dos 80. E aí eu falava, mas eu consegui uma vez, eu consigo de novo. Mas será que é assim? Será que é fácil assim? Não é, gente, não é fácil. Não é fácil porque alguma coisa te puxa para baixo, alguma coisa te puxa para trás, alguma coisa te leva ao ponto de você falar, eu vou desistir da profissão porque é muito mais fácil. Aí você escuta as pessoas próximas a você e falar assim, como você não consegue, você tem que conseguir, porque tipo, como você não consegue, você quer falar para o outro que o outro tem que conseguir. E aí hoje eu recebi um vídeo do Leandro Carnal, que ele fala sobre a felicidade. E aí eu achei muito interessante, porque realmente é o que as pessoas pregam, né? Como é que eu vou ver um professor de história que não sabe história, um médico endocrinologista ou fisiologista que ele não sabe da profissão dele, ou que ele não faz aquilo bem feito, ou que ele é uma profissão e ele não prega, um nutricionista que não emagrece, mas ele quer que o outro emagreça, um educador físico que não faz atividade física. Então, qual que é a credibilidade que a gente passa? E aí eu comecei a pensar, porque ele falou assim, como é que eu, Leandro Carnal, vou falar da felicidade? Será que eu sou tão feliz assim? E aí eu comecei a analisar essas relações, né? E já faz um bom tempo que eu venho tentando modificar essa relação com a comida, modificar essa relação torta, né, que a gente faz com a comida, essa relação de dificuldade, né, em não conseguir parar. E agora me aconteceu uma situação e por isso que eu tô aqui, né, por isso que eu tô falando sobre tudo isso, porque eu saí do supermercado e eu tava com muita vontade de comer alguma coisa. Eu fui comprar banana, amo banana, não fico sem banana. E aí cheguei lá e eu queria mais alguma coisa. Parece que só comprar banana era pouco, sabe? O consumismo, né, tá atacado. Aí comprei mexerica, comprei um abacaxi, mas eu queria mais alguma coisa. Aí peguei uma lata de brigadeiro. Eu amo brigadeiro, eu amo. Aí eu pensei, nossa, mas eu não vou levar a lata, porque se eu levar a lata eu vou comer a lata, né? Eu vou comer a lata, não vou comer só o que tem dentro da lata não, eu vou devorar ela, né? E aí eu pensei, não, eu posso pegar um picolé. A hora que eu paguei, né, o picolé era o preço da lata de brigadeiro. Eu falei, putz. A hora que eu mordi o picolé, falei, nossa, não valeu a pena. Aí eu vim comendo a casquinha dele, do chocolate por fora. E realmente não valeu a pena, entendeu? E eu cheguei aqui, peguei meu cafezinho e fiquei pensando, gente, a gente come o sentimento, porque eu tava sentindo alguma coisa. Eu tava sentindo um vazio ali dentro, uma coisa estranha, né? Talvez a ansiedade desse momento que a gente vive, as preocupações do dia a dia. E a gente come o que a gente sente, né? Esse sentimento tá envolvido ali nessa questão da comida, porque eu não queria comer nada, eu havia acabado de almoçar, eu já tinha comido o meu chocolate do dia, porque sempre depois do almoço eu tenho essa, vamos dizer, necessidade de comer esse chocolate, e eu comi, né? Tem um quadradinho lá e eu comi, eu tava bem satisfeita, e aí eu fiquei pensando, será que não é sede? Talvez eu precisaria tomar mais água. E realmente eu acho que é entender essa relação. E aí quando eu ouvi essas pacientes me falarem tudo isso, me veio um filme na cabeça de pensar, putz, todo mundo tem a mesma dificuldade, todo mundo tem a mesma relação com a comida, ou na verdade tem essa dificuldade de se relacionar com a comida, que é uma dificuldade que assola isso, né? E que assim, ó, você começa naquele impacto de conseguir emagrecer e você tira e é segunda-feira daí e a gente começa a dieta.
E na terça-feira já acabou tudo? E na terça-feira já não tem mais nada? Como é que é isso? Como é que é pra vocês? Como é que vocês se sentem em relação a isso? Então eu queria ouvir agora vocês. Contem aí pra mim. Como é que é? Já começou? Já parou? Já fez muitas dietas? Já teve resultados? Outras não? O que vocês perceberam? O que mudou? Mudou alguma relação? Eu acho que o comportamento precisa ser mudado, né? E como que a gente pode fazer isso? Será que agora, né, eu vou conseguir ajudá-las a fazer essa mudança de comportamento? Eu acho que a responsabilidade é bem grande. E eu? Será que eu mudei o meu comportamento?